Estamos mais uma manhã aqui na Feira de Peixinho, trazendo mais uma vez a palavra de Deus para os perdidos pecadores. Não é fácil, olha o profeta aqui, viu? Pregar essa palavra não, pregar a verdade, não é a palavra, é a verdade. Que você vai ser excluído, você vai ter tido como discurso de ódio. Pegaram o meu canal e diminuíram os meus seguidores. Antigamente daria 600, 800, 700, agora é 4, 5, 10. Porque recebi uma mensagem de que eu estaria restrito, quer dizer assim, você não pode sair do Recife, você não pode sair daqui, de Pernambuco. Então isso está acontecendo porque a minha palavra que eu falo não é minha, é de Yeshua, é de Jesus. É um verdadeiro evangelho, não cultural, não capitalista. É um evangelho que transforma, que liberta, que dá um novo nome, que conscientiza o cidadão, cidadã da sua respectiva responsabilidade com a Constituição humana e a divina. E ninguém quer que o camarada deixe essa vida de imoralidade, de depravação, de roubo, de tráfico, de matança, de matar a esposa, de matar o marido. Ninguém quer não, ninguém tem prazer em reverter essa situação não. Mas Jesus Cristo, por meio da sua palavra, ele tem prazer. Ele disse que a salvação foi manifesta, trazendo a graça, trazendo salvação a todos os homens. Então, o Evangelho tem esse objetivo de trazer paz, harmonia, fazer com que a mulher ame o marido ama a mulher, os filhos passem a amar os pais, o pai amar os filhos, aquele que estão em desarmonia. De modo algum, o Evangelho tem prazer em ver o que está acontecendo hoje. Essa matança, essa imoralidade, essa injustiça, essa depravação, essa falta de verdade, esse Evangelho que não transforma ninguém, esse Evangelho que só visa o dinheiro. Mas eu quero dizer que esse Evangelho que é pregado por mim e por outros, é um Evangelho que oferece, faculta a oportunidade do perdido, do ladrão, do assassino, do traficante, do roubador, do mentiroso, do adúltero, do pedófilo, do homossexual, do sodomita, ser perdoado e transformado, porque ele veio para os doentes. Então aceite essa oportunidade, porque só ela, por meio de Cristo, é que pode transformar a tua vida. Vamos mudar de câmera. Vamos por aqui mais uma tarde, mais uma manhã. Nesse sol quente, o sol está muito quente. Meu celular não aguenta, apaga. Mas estou aqui, viu? Mesmo perseguido, odiado. Mesmo perseguido, odiado. Mas estou trazendo essa palavra aqui. Estou aqui, não é só por causa da Constituição não, porque aqui não respeita. Estou aqui porque Deus está comigo, Ele me chamou para pregar. E nós já estava desovado no meio da mata. Por conta do amor, da palavra de Deus que eu tenho pregado para a família e para a sociedade. É difícil hoje aqui nesse país pregar o Evangelho verdadeiro. Tem que pregar aquele Evangelho cultural. É como um carro sem gasolina, para onde é que ele vai? A lugar algum. O Evangelho cultural não transforma ninguém. Prisiona o cara em uma instituição. Deixa o cara sendo prisioneiro de dogmas. E o capitalista, meu irmão, é aquele que só faz tirar o dinheiro do cara. Mas Paulo já advertia que os irmãos tivessem cuidado para que não fosse presa de nenhuma instituição. Porque Cristo não nos chamou para a prisão, para sermos escravos, mas para sermos libertos em Cristo. Em Cristo você tem liberdade. Portanto, vamos pregar. Palavra que transforma, palavra que liberta. A palavra que é 2000 anos, ela foi apresentada por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo vive em um caos. A Bíblia diz que no início da história, Deus olhou dos céus e a terra e viu a terra num caos, sem forma e vazia. Aí Deus agora passa a dar forma à terra e cria todos os elementos que hoje nós estamos vendo. O elemento inanimado que é o sol, as estrelas, a lua, a meteorito, etc. Depois ele cria a fauna e a flora. Depois de ele criar a fauna e a flora,
ele cria agora o ser humano, para o ser humano desfrutar da sua criação. O que me chama a atenção é que, quando a terra estava em caos, Deus dá forma a ela. Mas o pior caos que já aconteceu em toda a história da criação é o caos humano. Se para o caos que existia no abismo houve uma solução, que do nada Deus criou todas as coisas, e na vida do elemento humano, quando ele peca, ele perde a sua natureza pura, a sua natureza de inocência. Agora o homem se torna um caos. Por que o caos, irmão? Deus havia criado o homem bom, perfeito, para amar, para preservar, para reproduzir, para construir, para respeitar a fauna, a flora e a vida e o seu próximo. Olha aí, YouTube, aí, a cura da feira essa zoada, não vem de mim não. Na feira todo mundo tem espaço. É tu, né? É? Não. Não, não. Valeu, meu amigo. Isso aqui. Não dá nada, eu não deixo aí pra mim. Qual é a tua, essa aqui, viu? E aí? Tá vendo? É, a Bíblia é assim mesmo, a Bíblia é pra... Na rede. Ah, eu botei lá, ele quer vender pra você. Ah, e aí, pai? Vou dar 25 nela. Enrola dentro do saco aí. Vou dar uma pausa aqui, uma pausa. Gela água aí, ó. Olha aí, meu amigo, uma grande oportunidade para você poder escapar da futura justiça de Deus. Os homens, as nações, o mundo estão alheios na punição, num dia e no ano, numa data onde Deus tem reservado, onde todas as nações de língua e povo comparecerão ao tribunal de Cristo para tudo que ele realizou no seu dia de vida que ele passou na terra, que ele vai prestar conta. O homem pensa que o fim de tudo é a morte, mas a morte não é o fim de tudo. A morte é o início, onde o homem ele será julgado, ou para o céu, ou para a terra, ou para o inferno. Por isso eu estou aqui nessa manhã, na feira de Peixum, trazendo uma palavra de renovo, uma palavra que pode transformar a vida do homem, uma palavra que o Espírito de Deus pode entrar na sua vida, uma palavra que pode mudar a vida do pecador, uma palavra que pode trazer uma esperança na vida daquele que não tem esperança, uma palavra que pode trazer esperança na vida daquele que quer se suicidar, naquele que está sem esperança, naquele que está em desarmonia com a esposa, com o marido, com a família, naquele que está desempregado, naquele que não tem um emprego, naquele que não tem o que comer, naquele que não tem uma casa, naquele que socialmente ele é discriminado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus não veio oferecer riqueza aqui na terra, mas ele veio oferecer uma riqueza em um novo ser, em uma nova terra. Capítulo 14 de João, a Bíblia diz que aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue dele terão a oportunidade de receber e desfrutar dessa riqueza que ele tem reservado para todos aqueles que repudiaram o mundo com a sua concupiscência. Futuro do homem é Yeshua, é Jesus. O futuro da humanidade é Jesus, sem pecado. Nasceu de uma manjedoura, filho de Deus, desposou da sua divindade, nasceu pobre, se fez pobre, nasceu numa manjedoura, sem pecado algum, foi lapidado com o chicote de Roma, sem pecado algum foi coroado com a coroa de espinho, sem pecado algum foi esbofeteado, foi levado para uma cruz como um malfeitor, como um ladrão, pelo amor à nossa alma, para transformar, para perdoar, para absolver o homem da condenação eterna.
Jesus Cristo é a esperança do homem. Jesus Cristo é a esperança da humanidade. Ele na cruz desfez. Ele na cruz humilhou Satanás. Jesus, Yeshua, é a maior dor de cabeça para o inferno. Yeshua, Jesus, é a maior dor de cabeça para o diabo. Porque a Bíblia diz que ele veio desfazer as obras do diabo. A Bíblia diz que ele veio e morreu pela humanidade para resgatar o homem da maldição que foi lançada lá no Éden contra a prevaricação e o pecado e a desobediência de Adão. Pela desobediência de Adão entrou a morte no mundo. Pela desobediência do homem, o homem perde a sua natureza inocente e pureza. Aí Deus agora foi obrigado a condenar. Deus agora foi obrigado a cumprir o que ele havia dito a ele. Antes de ele pecar, antes de ele prevaricar, Deus havia dito ao homem que ele não fizesse isso. Deus havia orientado o homem que ele não comesse porque seria mal. Faria um mal terrível no relacionamento entre ele e o homem. Deus criou o homem e coloca o homem agora no Éden. O homem passa a desfrutar dos benefícios do ato criativo de Deus em favor da raça humana. O homem não criou nada, o homem não plantou, mas ele criou todas as coisas para o benefício da humanidade. Simplesmente, o pecado tem dominado o ser humano. O pecado é um mal terrível que leva o homem ao engano, que leva o homem a amar as coisas desse mundo. A Bíblia diz que quem ama este mundo, a Bíblia diz que quem tem um coração deste mundo, o amor de Deus não está nele. A Bíblia diz que quem ama este mundo, ele se torna inimigo de Deus. A Bíblia diz que quem ama este mundo, ele não goza paz com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa a você: o maior amigo do ser humano, o maior amigo do elemento humano é Jesus Cristo. Aquele que deu a sua vida e ressuscitou, que não permaneceu no sepulcro, aquele que nasceu em uma manjedoura com propósito de absolver, de perdoar, de reconciliar e de dar ao homem a oportunidade dele nascer de novo. Mas o homem não quer saber mais de Deus. O homem que fez a sua escolha, escolher agora, rapaz. Olha aí, eu tô zoado. Já me limitaram por não sair daqui. O homem agora só pensa nas coisas desse mundo. O homem só pensa agora no adultério. O homem só pensa agora no materialismo. Muito bem, nós somos seres sociais. Nós precisamos de ter uma boa casa, uma boa alimentação. Nós precisamos de se alimentar bem, de se vestir bem, de ter um bom plano de saúde. Isso é óbvio. Para isso Deus havia constituído governo para esse determinado fim. Mas o homem se arrependeu, o homem se converteu, se corrompeu. Aí, essa guarda não vem de mim não, é uma feira. Todo mundo tem espaço para tudo, para cantar, para pregar, para vender, para negociar, para trocar. Então, meu amigo, qual é a tua esperança nesse mundo? Por mais tempo que você viva, por mais dinheiro que você tenha, no dia em que você morrer, no dia em que a morte bater na sua porta, você não poderá se livrar da morte. Se você for branco e pintar o cabelo de branco, você não pode escapar dela. Se você viajar para a Europa, você não poderá escapar, meu filho. Não poderá escapar da morte. Nem pobre, nem branco, nem preto, nem milionário, nem bilionário. Todos nós estamos confinados à morte. Lá no Éden, quando o homem perde essa comunhão com Deus, Deus agora lança essa maldição no homem. Maldito é o homem. A Bíblia diz que Deus diz para o homem: tu és pó e para o pó tu tornarás. E ninguém pode negar essa realidade. Todos nós nascemos e um dia nós morreremos. Agora existe a eternidade, aquela sem Deus. Aquela eternidade onde você não vai ter uma cama. Aquela eternidade onde você não vai ter uma maconha. Aquela eternidade onde você não vai ter um motel. Aquela eternidade onde você não vai ter um campo de futebol. Aquela eternidade onde você não vai ter uma praia. Aquela eternidade onde você não vai ter um ar-condicionado nem um ventilador. Aquela eternidade onde você vai ter sede e fome e não vai existir água nem alimento. Aquela eternidade que você vai sofrer dores que você nunca sentiu e não haverá hospital, antídoto.
aquela eternidade, onde você não terá uma rede nem uma cama. Aqui você trabalha, aqui tem um horário de você descansar, de dormir. Se você tem uma dor, você tem um antídoto que não pode curar, mas pode aliviar você daquele sofrimento. Grande é 9,99. Ovos grande é 9,99. Meu amigo, pecado trouxe, por meio da desobediência do homem, toda essa miséria que hoje vem circulando na sociedade. Quando Deus amaldiçoa o homem, o primeiro homicídio aconteceu lá, quando Caim matou seu próprio irmão. Consequência da prevaricação, consequência da rejeição, consequência do temor a Deus. E quando o homem perde o temor a Deus, o homem com ele também perde a pureza e a inocência. E quando o homem perdeu a pureza e a inocência, o homem agora desperta, o homem agora herda uma segunda natureza. Quem tem prazer em matar, em derramar sangue, quem vai ter prazer em vestir uma cuecão do couro, uma calcinha, e abrir a boca e o ano e receber um espermo. Tudo por conta do pecado, tudo por conta da desobediência do homem. O pecado, a rebelião contra Deus proporcionou e tem proporcionado todo esse tipo de sofrimento no meio da sociedade. Porque o projeto de Deus na sociedade não era para que existisse casa funerária, IML, cemitério, morte, cego, paralítico. Na sociedade que Deus havia entregue a Adão, era para que todos nós vivêssemos uma vida tranquila de paz, em harmonia, que não existisse pobreza, injustiça, que não existisse corrupção, depravação, cooperativismo, que não existisse o mais forte manipulando, pisando, maltratando, matando o mais pobre. Na sociedade que estava dentro do projeto de Deus, seria uma sociedade que não existiria. Nada desse tipo de sofrimento. Quando o homem peca agora, o homem deixa de temer a Deus. Quando o homem peca agora, o príncipe dessa serva, o príncipe dessa cidade, ele agora passa a manipular o homem. Ele passa agora porque ele é sádico, é um mentiroso. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, é mentiroso, é acusador, é assassino. O diabo, ele tem prazer no sofrimento humano. O diabo, ele tem prazer de ver o cara cego, paralítico. O diabo tem prazer na injustiça. O diabo tem prazer de ver o cara roubado. O diabo tem prazer de ver o cara morar, não ter uma moradia, morar numa barreira. O diabo tem prazer de ver o cara sofrendo. O prazer do diabo é ver o cara numa paralítico, cego, mudo, surdo. O prazer do diabo é ver o cara matar a esposa. O prazer do diabo é ver o cara matar o marido. O prazer do diabo é ver o filho matar o pai. O prazer do diabo é ver o pai matar o filho. O prazer do diabo é ver o cara na miséria. O prazer do diabo é ver o cara atingido por uma enfermidade irreversível. Em resumo, ele é sádico. Ele tem prazer no sofrimento da raça humana. Deus é o contrário. A Bíblia diz que mesmo o homem pecando, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro prazer de Deus, é de perdoar, de reconciliar o homem. Esse é o prazer de Deus, é o propósito de Deus, de trazer para o homem um conhecimento, de trazer para o homem uma solução. E essa solução você só poderá encontrar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele morreu, nasceu numa manjedoura, se fez pobre para reverter, para nos dar um novo nome, para nos verificar, para nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Ele morreu para desfazer as obras do diabo, porque as obras do diabo têm o objetivo de ver o homem ser lançado no lago de fogo. Porque ele não tem poder algum de lançar o cara no fogo, no inferno.
Mas o homem vai ser lançado pela sua escolha. O homem vai ser lançado por ele não querer mais saber de Deus. O homem vai ser lançado porque ele rejeitou a graça, o perdão, a misericórdia de Deus na sua vida. O homem vai ser lançado no lago de fogo porque ele se esqueceu de Deus. Ele se lembrou do adultério. Ele se lembrou do prazer de derramar sangue. Ele se lembrou do prazer de esquartejar, de arrancar os olhos, as mãos, os pés, a cabeça. E colocou Deus fora da sua vida. O homem sem Deus, ele não tem prazer de servir a Deus. O homem sem Deus não tem nem prazer de ouvir a palavra de Deus. O homem sem Deus, ele é uma pessoa opaca. Sabe o que é uma coisa opaca? É sem brilho. E quando o homem se torna opaco, se torna um homem natural. E a Bíblia diz que o homem natural não entende e de maneira alguma pode entender as coisas de Deus. O homem natural, ele ignora a palavra de Deus. O homem ignora, ele ignora o verdadeiro evangelho. O homem natural, ele só absorve o que é ruim, o que é mal. É destruir a fauna e a flora. É matar a esposa, é matar o marido, é matar os filhos, é adulterar, ter 2, 3 mulheres, é vestir uma saia, é ir para um motel. O homem natural não quer saber de Deus. Mas, irmã, cadê o irmão? O homem natural, ele tem prazer de servir ao diabo. E o diabo está aí, meu amigo, é um ser espiritual. O diabo aí é um ser que ninguém vê ele. Ele se manifesta nos filhos da desobediência. O diabo trabalha para enganar o homem. O diabo trabalha 12, 24 horas para manter o homem cego, para manter o homem preso, servindo a ele sem saber e muito sabendo. E a consequência é essa, meu irmão. É terremoto, é tsunami, é inundações, é incêndio, é desemprego, é carestia, é injustiça, é a minoria com a maior riqueza da terra e a maioria comendo básico, se vestindo e se alimentando mal. É a maioria precisando do SUS, que é uma miséria, é uma desgraça. Mas damos graças a Deus ainda, que ainda temos o SUS mesmo nessa condição. Tudo isso aconteceu. Tudo isso vem acontecendo por conta da escolha do homem. Porque dentro desse projeto, como eu falei de Deus, Deus jamais havia processado uma situação, uma sociedade como hoje nós estamos vendo. No projeto de Deus, na sociedade, não existiria casa funerária. Na sociedade que Deus havia criado para o homem se relacionar, edificar e reproduzir, não existiria cemitério, não existiria IML. A morte não teria poder sobre a raça humana, sobre o ser humano. No projeto de Deus, a sociedade não era selvagem, desumana, cruel, perversa, mal. Na sociedade que, dentro dos projetos de Deus, não foi para isso que Deus havia criado o homem. Deus não criou o homem para ver o cara sem as pernas. Deus não criou o homem para ver o cara sem os braços. Deus não criou o homem para ver o cara atingido por um câncer. Deus não criou o homem para ver o cara cego. Deus não criou o homem para ver o cara morrendo debaixo de um trem, de um ônibus, de um carro. Deus não criou o homem para ver o homem crivado de barão de arma branca. Deus não criou o homem para ver o homem no hospital com problema cardíaco, com problema no fígado, no rim, nos pulmões, nos ossos, nos olhos. Não era o projeto de Deus. Esse era o projeto do diabo. Mas Deus havia advertido a Adão que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, pois no dia que ele comesse desse fruto, tudo isso que nós hoje estamos vendo passando, seria o produto, seria a represália, seria a consequência do pecado do homem. O pecado do homem.
O pecado do homem levou o homem a vestir uma calcinha. O pecado do homem, quem gosta, levou o homem a adulterar quem gosta. Abre a boca e recebe um pênis no ano, na boca, um sêmen. O pecado do homem levou a loucura, o homem à loucura. O pecado levou o homem a desacreditar em Deus. O pecado do homem levou o homem a destruir a fauna e a flora. O pecado do homem leva o homem a não amar mais a sua esposa e nem a sua família. Meu amigo, o diabo abriu espaço para o diabo e o diabo agora usa. Deu lugar ao diabo, o diabo faz dele um instrumento, faz dele de um cavalo e ele fica sem autoridade alguma para falar nada, porque quem comanda é o Espírito Santo de Deus. Maria. É por isso que eu digo. Maria. Ele é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Ele prometeu um novo céu e uma nova terra. E dentro desse novo céu, dessa nova terra, o homem gozará agora de uma comunhão não existente, que era o propósito de Deus. Nessa nova terra não existirá tudo o que vem acontecendo aqui. Guerra, fome, rumores de guerra, terremoto, ciclone, maremoto. Não existirá presídio, não existirá injustiça. Não existirá ladrão, não existirá roubador, não existirá injusto, afeminado, sodomita, feiticeiro, idólatra. Dentro dessa nova terra, que essa daqui passará por uma purificação, você vai ter agora a oportunidade que você lançou fora. Dentro desse caos que nós vivemos, dentro dessa selvageria que nós estamos assistindo, dentro desse falta de amor, eita, tu vai com ele. Dentro dessa desumanidade, dentro dessa prevaricação, dentro desse conceito que o homem tem contra Deus, que há uma rebelião contra Deus, o homem perdeu o temor a Deus, o homem não quer mais saber de Deus. Falar de Deus agora é ter comichão nos ouvidos. Falar de Deus agora é crime. Falar de Deus agora, o cara é perseguido, é aborrecido. O cara é desprezado, é menosprezado. O cara é alvo de ser mais família assassinado nesse país. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E você hoje não pode pregar o verdadeiro evangelho. Você tem que pregar o evangelho. É como diz um ditado, você tem que dançar conforme a música. E dançar conforme a música, você não pode sair do sistema. O sistema vai obrigar você a pregar um evangelho cultural, que não transforma ninguém. Vai mandar você, vai orientar você, instruir você, para você pregar um evangelho capitalista. Mas é o evangelho verdadeiro, é aquele evangelho que você vai encontrar em João Batista, nos apóstolos, no capítulo 2, na igreja primitiva, onde ele vivia em comunhão e união, e havia entre eles uma comunhão tão íntima, que eles participavam no pão, na ceia, e a Bíblia diz que havia entre eles o que? Sinais de maravilha, e em toda a alma havia temor. Não havia entre eles assassino, não havia entre eles ladrão, não havia entre eles usurpador, mercenário. Todos os apóstolos tinham o mesmo sentimento de investir no reino dos céus. Quando Jesus disse assim, eu tive fome, eu tive sede, eu estava preso e vocês não me visitaram, eu estava nu, vocês não me vestiram. Aí eles já perguntaram, se escandalizaram e perguntaram, mestre, quando foi que te vimos tu nessa condição? Aí Jesus pega agora um caçador de lixo, aí Jesus pega agora um apanhador do papel, um esmoréu, e apresenta a ele, por conta você deixaram de investir nesses daqui, você deixaram de investir em mim. Então o maior tesouro, a Bíblia diz, deposita sua riqueza lá no céu, aonde nem a traça e nem o ouro poderá consumir. Nós temos muitas e muitas e muitas histórias de muitas pessoas ricas, milionárias, que hoje fracassaram e é pobre. Muitos tiraram até a própria vida porque ficaram pobres. A traça comeu, o ferrugem comeu.
Essa riqueza aqui, o ferrugem, a taça ser comido, porque ela não levará você a lugar algum. Se você continuar com o coração no materialismo, só aqui nas coisas deste mundo. Aí Paulo diz assim, eu seria o pior homem se eu esperasse Cristo somente aqui nessa vida. Mas a nossa esperança está em Cristo aqui lá do céu. Porque lá é a nossa morada, lá é a nossa pátria. Aqui é uma pátria transitória, aqui é uma pátria que nós não somos dela, somos nômade, ela não é permanente. Um dia você vai sair dela, ou pela ressurreição, ou pelo arrebatamento, ou pela morte. Aí você agora vai herdar uma nova terra e um novo céu, onde essa nova terra e esse novo céu será eterno. Não haverá injustiça, não haverá assassinatos, não haverá roubo, não haverá medo de você perder a sua moto, o seu carro, a sua filha, o seu filhinho, a sua esposa. Você não terá medo de perder o seu salário. Você não terá medo de perder os seus bens. Porque a Bíblia diz que nela não entrará nada que venha contaminar a cidade. Nada poderá entrar nela se não for moldado em Cristo. Para herdar essa nova terra, esse novo céu, você tem que passar por um processo. Aquele processo que João Batista diz, arrependei-vos e convertei. Se você não passar por esse processo de arrependimento, se você não passar por esse processo de regeneração, aí vai ser difícil de você se conhecer Deus de perto. Vai ser difícil, impossível de você desfrutar do que Ele tem prometido para todos os seres humanos. Para preto, para branco, para pobre, para rico. A esperança da humanidade está no político, não. A esperança da humanidade não está em Lula. A esperança da humanidade não está em Bolsonaro. A esperança da humanidade é Cristo. A esperança da humanidade é Deus. Aí a Bíblia diz assim, bem-aventurado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se você colocar o coração no homem, você estará derrotado. Mas se você colocar o coração em Deus, apesar de que tudo isso aqui vai ser o seu fim, tudo vai ser passageiro, tudo aqui é limitado, nada aqui é permanente, portanto não coloque o coração no homem não. O homem muda, Davi disse que o coração do homem é enganoso, mas o de Deus não. Amém, meu filho? O coração de Deus não engana Deus. Deus não engana o coração. O que Deus é, o coração é. O que o coração é, Deus é. O homem é diferente. O homem é trino, é corpo, alma e espírito. Mas o homem é diferente, nascido do pó, criado do pó, pecador. Se rebeliou contra Deus. Dentro dessa rebelião, dessa falta de preservação, dessa falta de pureza, dessa falta de integridade, hoje nós estamos sofrendo. Hoje, nós somos vítimas da nossa própria escolha. Aí a Bíblia diz assim, que se culpa o homem dos seus próprios pecados. O homem é o culpado de tudo. Tudo que vem acontecendo nesse mundo de ruim, o homem é o culpado. Deus havia criado uma sociedade, Deus havia orientado ao homem. Se o homem tivesse cuidado, se o homem levasse Deus a sério, se todavia ele fosse aquele cuidadoso, temente, responsável, nada disso que vem acontecendo aqui estaria. Porque no projeto de Deus, Deus criar uma sociedade sem violência, a sociedade projetada por Deus, uma sociedade sem imoralidade, uma sociedade sem depravação, uma sociedade sem violência, uma sociedade
onde a maioria passa necessidade e outro fome, e a minoria está com a maior riqueza desse mundo. A sociedade criada por Deus era uma sociedade, todos teriam o mesmo sentimento, todos queriam ver o bem um do outro. Não existiria crime, não existiria violência, não existiria pornô, não existiria injustiça, não existiria tornado, não existiria guerra, não existiria terremoto, não existiria ciclone, tornado, não existiria guerra, fome, injustiça, homicídios, não existiria homossexual, não existiria homem vestindo saia quem gosta, não existiria homem vestindo fio dental, não existiria homem com a boca aberta e o ano recebendo um pênis na boca e um sêmen. A imoralidade tomou conta da sociedade, a depravação tomou conta da sociedade, a injustiça tomou conta da sociedade. Hoje os valores estão revertidos. Hoje o homem faz mais apologia, abraça, o homem louva a injustiça, a violência, a depravação, a imoralidade. E a decência, a dignidade, a justiça, o amor. Os homens odeiam, desprezam. O homem não quer mais saber do que é bom, do que é certo. O homem faz mais apologia às coisas deste mundo por meio do seu pecado, por meio da sua desobediência, que quando Deus havia dito a Adão, Adão não levou Deus a sério. E quando Deus não levou Deus a sério, olha a consequência hoje. Veja a consequência. A consequência hoje é o quê? É uma verdadeira matança, é uma verdadeira miséria de imoralidade, de depravação, uma anarquia, uma sala de custódia que tem alimentado a violência, a depravação, a imoralidade, uma sala de custódia que tem custado muito caro a muitas famílias, descamisada e descalça, uma sala de custódia que tem alimentado o tráfico e o crime. Vivemos uma sociedade que o homem é que fez a escolha. Vivemos uma sociedade que vive dentro dessa maldição porque o homem foi que escolheu. O homem foi que apitou. O homem é que tem louvado. O homem é que tem aplaudido. É tolerância zero à vida, é tolerância zero à família, é tolerância zero à justiça, é tolerância zero à punidade, é tolerância zero ao trabalhador, ao cidadão, é tolerância zero nesse país. Onde se mata por brincadeira. Ninguém perdeu, ninguém tem mais amor à vida. Se perdeu a decência, se perdeu a dignidade, o caráter. O cara tem o maior prazer de matar a mulher, o cara tem o maior prazer de matar a ex, porque o cara mata a ex se eles se separaram e o cara tá com outra mulher, vivendo em outro casamento, mas ele não quer que a esposa que ele deixou possa viver com outro. Aí ele vem, mata a mulher ou mata o cara. Sabe o que é isso? Não é o zelo e o amor que ele tem pela mulher, não. É um espírito perverso, mau, maligno, que vem atuando nos seres humanos, os homens num pecado com coração mau, depravado, imoral, assassinos. Que eu estou vendo? Quem é o culpado disso? É o homem. Essa fome, essa miséria na África, essa matança, essa matança sem precedentes lá na África também, na Nigéria, no Sudão, em outros países,
Sabe o que é isso? É a ausência de Deus na vida e no coração da família, no coração da sociedade, no coração daquele país. E quando o homem perdeu a sua inocência e a sua pureza, ele perde a sua primeira. Quando ele perde a sua primeira, que ele foi criado por Deus, natureza. O homem agora herda uma segunda natureza. Dentro dessa segunda natureza, agora o homem está em desordem. Dentro dessa segunda natureza, o homem perde o temor a Deus. Dentro dessa segunda natureza, o cara passa a amassar. Dentro dessa segunda natureza, o cara passa sem prazer em derramar sangue, perseguir pai de família, matar pai de família, adolescente, a esposa, o pai mata o filho mata o pai. Sabe por quê? É a ausência de Deus. Os valores estão revertidos. Enquanto Jesus Cristo está se aproximando para buscar a sua igreja, sempre existirá um que informará, que procurará orientar os deveres do cidadão para com Deus e a sua nação. João Batista, quando ele pregava para o seu país, ele convidava o seu país para o arrependimento e para a reconciliação. Arrependei-vos e convertei-vos. Você tem que passar por esse crivo. Estamos vivendo nos últimos tempos, estamos vendo o que vem acontecendo no mundo, estamos vendo o que vem acontecendo. No Brasil ninguém nunca esperava um tornado, mas já aconteceu. Sabe o que é isso? Já é Deus advertindo, já é o Deus chamando a atenção dos brasileiros. A violência está muito grande, a matança está muito grande, a falta de amor está muito grande, a falta de respeito pela vida e a lei moral e a lei natural é muito grande. Há um grande desafio pela frente. Ou você adora o Deus deste mundo, ou você adora o Deus que criou os céus e a terra. Quem procura adorar o Deus que criou os céus e a terra, ele não mata, ele não adultera, ele não rouba, ele não faz injustiça, ele não mente, ele não procura querer namorar com a mulher, a esposa do seu companheiro, do seu vizinho. Quem tem Cristo, quem nasceu de novo, quem não ama este mundo, ele não é um prevaricador, ele não é um assassino, não tem prazer em degolar, não tem prazer em esquartejar, não tem prazer em matar, em roubar um pai de família e deixar o cara estendido no meio da rua, com um tiro no rosto e na cabeça. O cara só tem aquela moto, aquela bicicletazinha para ganhar o seu pão, para dar o melhor à sua família. Mas nesse mundo que nós vivemos, nesse país em que nós vivemos, está entregue a ave de rapina. Jesus mandou um recado para Herodes. Diga aquela raposa. Está precisando de chegar ele novamente aqui e falar para essa raposa do Brasil, que quer acabar com o Brasil, que quer, aliás, já tem acabado. Acabou sua dignidade, acabou seu respeito. Ninguém respeita mais as esposas, ninguém respeita mais as adolescentes. Ontem eu estava em casa com uma mulher com o filhinho dela, aquela pornografia na boca, que eu disse assim, meu Deus do céu. Essa é a nossa cultura. Sabe por que o governo não se preocupa em investir muito na educação? Porque ele quer ver você nessa condição mesmo. Ele quer ver você matando, ele quer ver você traficando, ele quer ver você crivado de bala no meio da rua. Porque a Bíblia diz assim, ai dos que cria leis injustas para condenar o trabalhador, para condenar o cidadão. É o que nós estamos vendo no nosso país. Cidadão no nosso país aqui não tem valor nenhum, não. Trabalhador muito mal. Vivemos nessa vida aqui. Entregue a bandidagem. Aí você pode dizer, esse irmão aí é cabo. E quem? O que eu falo está escrito na palavra de Deus. O profeta Isaías questionou essa situação dessa lei injusta, que só beneficiava o rei, que só beneficiava o presidente, que só beneficiava os deputados, os senadores.
os deputados, os vereadores, os ministros, e o cidadão ganha um salário de miséria, de fome, só para comer o básico, e eles têm a sua mordomia, eles têm a sua ajuda de custo. Quando você observa a ajuda de custo desses homens, você não chega nem no primeiro. Seu salário é muito pouquinho. Só os benefícios que ele tem é um cartão cooperativista. Aí é por isso que há tanta violência, tanto roubo. Nosso país, nosso estado, nosso Recife está lotado de ladrão. É ladrão de carro, é ladrão de moto, é ladrão de cueca, é ladrão de jova, é ladrão de aliança. É ladrão para tudo que tem direito. É ladrão para pinico, é ladrão para bacia, é ladrão para roupa estendida no... É verdade! Aqui, meu amigo, nós estamos aqui em Cegas Baratas. Foi por isso que pegaram o meu canal aqui e mandaram uma mensagem para mim que a minha mensagem não saía daqui não, porque é uma verdade, o povo dizendo aqui que é verdade aqui. Olha o povo dizendo aqui que é verdade aqui, ó. É verdade ou é mentira? Aí. Outra verdade não há argumento. Meu amigo, nós sofremos. Os pais de família, os cidadãos desse país sofrem. Ele luta, e tem mais. Ele trabalha 12 horas ou mais para dar o melhor ao seu filho, à sua filha. E quando ele cresce, chega para o pai e a mãe e diz para o pai e a mãe que não quer ser mais homem não, que não quer ser mais mulher não, porque a lei da ideologia de gênero acoberta ele a mudar de nome, a vestir a calça comprida pela uma saia, a reverter os valores, a vestir uma saia pela calça comprida. Sabe quem vem gostando disso? É o diabo. Sabe quem tem prazer nisso? É o diabo. Porque o diabo sabe que cada vez que você vai andando nesse caminho, cada vez que você vai amando as coisas desse mundo, você vai se tornando inimigo de Deus. Romanos capítulo 5. Lê em casa. Pelas nossas escolhas, prevaricação, nós não gozamos paz com Deus. Se você tem um vizinho e você não goza paz com ele, ele se tornou o que de você? Seu inimigo. Você não tem mais paz com ele, assim é o homem no pecado. Assim é o homem que gosta dessas fantasias de fazer suruba. Quem gosta com as suas esposas, com as esposas dos seus amigos, com essa fantasia sexual depravada e imoral, em permitir a fantasia da mulher que só chegar ao orgasmo se colocar o dedo no ano do marido. Quem gosta é o homem tendo relação com um animal, é a mulher tendo relação com o animal, e agora criaram foi robô. O homem querendo mudar a ordem natural das coisas. E sabe qual é a ordem natural das coisas? E a Bíblia diz que criou Deus macho e fêmea. Ninguém pode substituir a mulher, não. No sentido de coabitar, no sentido de reproduzir, no sentido de ser uma companheira. Você pode ter um robô sim, para fazer um almoço, limpar sua casa, limpar seu jardim. Aí é nenhuma, você pode. Agora o robô não pode substituir a mulher não. Porque a mulher foi tirada da costela do homem. O robô foi tirado daquele do ferro. Da tecnologia. E tem tantos ainda se deitando com robô. Tem tantos ainda comprando robô. E querendo substituir a sua esposa pelo robô. Não faça isso não. É um crime contra a lei natural de Deus. A lei natural de Deus é aquela no princípio. E criou Deus o homem e a mulher. E tornou os dois fecundos. Um robô, ela não pode reproduzir. Um robô, ela não menstrua. Um robô, ela não engravida. Um robô não faz o papel de uma mulher, não. Estamos vivendo. A tecnologia é muito importante. Meus parabéns, meu aplauso para a tecnologia em criar robô.
Mas para esse fim, jardinagem, limpar a casa, cozinhar, servir um cafezinho, um chá, para quem pode, conforme a sua origem. Arrumar seu quarto. Não, ela não está tirando o trabalho da mulher, não. Pelo menos quem pode estar descansando a sua esposa. O que você não pode é você se deitar com o robô. Você pode, mas não deve. O que você não pode é substituir um robô por uma mulher. O que você não pode, meu amigo, é querer mudar a lei natural das coisas, as ordens naturais das coisas. E quando isso acontece, quando o homem procura reverter a ordem natural das coisas, aí o que acontece? Terra, doença, vírus, a criminalidade crescendo, os pais matando os filhos matando os pais por uma herança, pelo seguro, para assumir a riqueza dos pais. Quando o homem é desprovido de Deus, o homem maltrata os animais. Deus criou os animais, foi para que nós cuidássemos dele, para quem tem condição. Não para maltratar, não para chutar, não para botar o carro em cima, nem a moto em cima. O animal é um ser dependente, depende do ser humano para poder sobreviver. Mas em nossa sociedade, se o ser humano não tem valor, quanto mais um animal. Vivemos nessa situação hoje, os valores revertidos, e o diabo achando bom. E o diabo agora cada vez mais engordando e se expandindo o seu território. Quando a Bíblia diz que Yeshua, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Os homens agora abrem o coração, abrem o espaço, abrem a sua família, a sua sociedade, as leis, para que o diabo cada vez mais venha fazer a raça humana, a sociedade e a família sofrer. Esse domingo não, o outro não. Eu estava pregando aqui, eu vi uma grande força. Como nos filmes apresenta, e aparece um portão, um muro invisível, e você não pode ultrapassar o outro lado. Sabe o que é isso? É o homem no pecado, o homem na prevaricação, o homem que não quer mais saber mais de Deus. Quando eu olhei, eu vi aquele muro que dividia o povo e eu fiquei assim olhando e vendo. Veja como é que está a situação do povo brasileiro. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Foi aqui mesmo ali que eu vi. Eu entrava ali, vinha pra cá, via. Digo, meu Deus, o que é isso? Que parede é essa? Sabe o que é? Atuações dos demônios. É atuações do inferno. Para as pessoas não dar crédito à palavra de Deus. Para as pessoas todavia permanecer nessa prevaricação e no prazer de roubar, de matar, de derramar sangue, de esquartejar, de fazer assassina, de esquartejar, de arrancar os olhos, a cabeça, de matar a mulher, de matar o pai, de matar os filhos matar o pai, de não respeitar mais a família, de não ter nenhum respeito, nenhum valor pela vida, pela fauna e a flora. Oh, geração pecaminosa, geração adulta, depravada e assassina, está aqui o profeta chamando para que vocês se arrependam. O único meio de você escapar da equidade de Deus é você mudar, transformar a vida que você vem levando.
O único meio do homem ser absolvido, o único meio do homem ser reconhecido como filho de Deus adotivo, é ele abandonar a prostituição, a imoralidade, a violência. O único meio de o homem chegar nos céus não é pela ciência, não é pela tecnologia, não é pela sua origem, não é porque você seja religioso. O único meio do homem chegar no céu, não existe outro, a não ser aquele apresentado por João Batista: arrependei-vos e convertei-vos. Quem quer ver uma mudança de vida? Você tem que mudar de comportamento. O rei da Síria estava nessa condição como a nossa sociedade hoje. Ele matava o seu oponente, ele tinha prazer de arrancar os olhos, ele tinha prazer de arrancar a cabeça, os dedos polegares das mãos e dos pés, e colocava a cabeça daquele que perdia a batalha, a guerra, e com ela ele fazia uma pirâmide como troféu para ele. E Deus deu tempo, Deus deixou, Deus somente olhando para ele, ele pensando que é absoluto. Ele deu continuidade, ele continuou fazendo esse time de terror, essa prática. Aí quando foi um certo tempo, a longanimidade de Deus chegou ao fim. Aí Deus manda o profeta ir lá, vai lá, Jonas, na cidade de Nínive, profetiza contra ele. Porque se ele não mudar de atitude, se ele não abandonar essa violência, essas práticas que o rei gostava de fazer, de vazar os olhos, arrancar os olhos do rei, arrancar a cabeça e fazer uma pirâmide, e para ele seria um troféu. Se ele não mudasse de atitude, eu vou acabar com ele e toda a sua cidade. Aí o profeta chegou lá. Quando o profeta abre a boca, a primeira coisa, quando o rei ficou sabendo que era um hebreu, o rei não pensou duas vezes. Decretou um edito, pequenos e grandes, animais, todos se vesteriam de saco e fariam um jejum de 3 dias coberto de pó. Aí o rei se arrependeu. Aí Deus viu, porque ninguém engana a Deus não. Deus viu que aquele rei e com aquela cidade que era uma população de 120 mil habitantes, sem contar mulheres e crianças. Aí Deus mandou agora o profeta falar e diga ao rei que eu não vou trazer mais esse mal, que eu não vou mais destruir essa cidade por conta da sua humilhação. O que muda, o que leva a Deus a ser bom em certa circunstância, em certa situação, é quando o homem se arrepende. Quando o homem abre o ouvido para tentar, para a orientação de Deus. Ele foi inteligente, ele acreditou. E Deus poupou aquela cidade. Mas infelizmente, os homens continuam nas mesmas práticas, pensando que nós estamos na graça, na dispensação do Evangelho, na misericórdia, e Deus não vai fazer mal nenhum. A Bíblia diz que Deus é imutável. Sabe o que é imutável? Deus não muda. Pode ter mudado a lei para a graça, da graça, ela vai levar o homem ao perdão, à reconciliação com Deus, se o homem se converter. Mas se o homem permanecer nessa condição de mentiroso, de assassino, de ladrão, de roubador, de idólatra, aqueles que gostam de vestir uma saia, aqueles que gostam de vestir um fio dental, aqueles que gostam de fazer uma surua com a sua esposa, com os seus amigos, aqueles que têm prazer e fazem apologia ao assassinato, ao crime, ao derramamento de sangue, a feitiçaria, a idolatria, a imoralidade, aquele que faz apologia à ideologia de gênero, aquele que faz apologia
a pedofilia. Nós estamos vivendo hoje os valores revertidos. O que é que nós estamos vendo hoje em nossa cidade, em nosso país? A violência desenfreada. O prazer de amar família, o prazer de amar a esposa, o prazer de amar o marido, o prazer dos filhos ser obediente, como Paulo manda no capítulo 6 de Éfeso. Vós, filhos, obedecer a vossos pais, para que você tenha uma vida longa aqui na terra. Hoje, como todavia foi assim, nos dias de Noé, eram os piores pecadores perante Deus. Aí Deus agora diz, eu não suporto mais de ver tanto sangue derramado. Eu não suporto mais de ver tanta injustiça, tanta imoralidade, tanta depravação. Eu não suporto mais de ver tanto assassinato. Aí Deus chama agora, se revela, Noé, eu vou destruir essa nação, essa primeira geração. Porque a minha longanimidade chegou ao fim. Já basta! Eu não suporto mais ver tanta crueldade. Porque o que existia lá na primeira geração de Noé é as mesmas coisas existentes no nosso século XXI. Não há diferença não. A única diferença de nós para os dias de Noé é a tecnologia e a ciência. A ideologia é a mesma. Perderam o amor. Eu nunca vi tanto prazer de matar como se mata nessa cidade, nesse estado, nesse país. Agora eu quero dizer uma coisa. Tudo isso vai refletir na sua família. Tudo isso vai refletir nos seus netos. Tudo isso vai refletir nas suas netas. Hoje você faz apologia. Hoje você abraça, faz selfie. Você ri, tem prazer. Mas amanhã você vai ser vítima dela. Ela vai bater na sua porta. Ela vai devorar seu neto. Ela vai devorar seu neto. Ela vai devorar seu filho. Ela vai devorar sua filha. Ela vai devorar sua esposa. Ela vai devorar o seu marido. Ninguém está isento dessa prevaricação, não. Não é escolha. Toda escolha tem a sua justa retribuição. Você hoje pode se achar o cara. Ah, eu estou bem guardado, eu tenho muitos amigos. Mas a violência, a Bíblia diz, o que nós plantamos, nós iremos colher. Quando você pensa que aquele cara que é do seu lado, que é o seu melhor amigo, é o cara que vai lhe trair, é o cara que vai lhe vender. Você vai ser crivado de bala pelo amigo que vendia droga do seu lado e vendeu você, traiu você e você foi assassinado e alguém comeu o que você tinha, levou o que você tinha e você ficou morto. De graça ali. Sabe quem tem alegria e prazer nisso? É o diabo, é o inferno. Dia Deus eu passei por casa, quando eu olho um vizinho meu estava lá chorado, morto. A mãe dele chorando. Sabe o que é isso? É o reflexo. São escolhas. São caminhos que a Bíblia diz que para o homem parece bom. É bom, o cara não tem emprego. Eu vou entrar no mundo das drogas. Eu vou ter uma moto, eu vou ter um corrente de prata, eu vou ter as novinhas do meu lado. Eu vou ser honrado. As pessoas vão passar a me honrar. Aí daqui a pouco o cara tá no meio da rua de boca aberta. Que as caras, sem falar o nome, tinha os dentes cheios de ouro. Os 5 dedos cheios de anel de ouro. Um relógio de ouro, um cordão de ouro.
Um anelão, parecia mais uma estrela, tudo de ouro. Cheio de amigo de fuzil. De repente o cara aparece morto. Aí o cara botou no comentário: fulano de tal, sem dizer o nome, onde é que estão os teus amigos? E agora, cadê os teus amigos cheios de fuzil? Sabe o que aconteceu com ele na sua ilusão? Sabe o que aconteceu com ele? Como ele foi enganado pelo diabo e pelas coisas deste mundo. O cara que tinha muito ouro nos dedos, nas mãos, nas bocas, em tudo que é canto, levaram os ouros dele todinho. Levaram os 10 anéis, o relógio de ouro, levaram dele os dentes todos de ouro. Aí alguém perguntou a ele: cadê os teus amigos de fuzil? O diabo faz isso, o diabo engana. O diabo tem prazer em arrastar você para esse meio, para você ser devorado, para você deixar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs chorando, sentindo a sua falta, pela besteira, pela loucura, pela escolha que você fez. Aí a Bíblia diz assim: há caminho que para o homem que parece bom. Aí o cara está vendendo, está se dando bom. Tá um primeiro andar, tem uma boa moto, boa corrente, bom amigo. Daqui a pouco o cara tá morto. Sabe isso? É o miserável do diabo. Humilhado, Jesus humilhou ele na cruz. Ele não tem vergonha, não tem sentimento. Ele vai trabalhar 12, 24 horas para que todo dia o homem permaneça escravo deste mundo. Depois que ele pega você, assedia você, sacode você num crime, lá na frente ele está lhe esperando. Ele está acusando você diante de Deus. Ele assediou você. Você entrou nesse caminho. Aí ele agora está acusando você diante de Deus. Até Deus permitir ele tragar você. Porque a Bíblia diz que ele anda ao redor do mundo à procura de quem possa tragar. Quem traga é o diabo, quem mata é o diabo. A Bíblia diz que o inferno e a morte andam juntos. O diabo não tem sentimento, não tem amor, não tem respeito por ninguém. Você está enganado. Você não sabe quem é ele, não conhece quem é ele. Está aqui quem sabe quem é o diabo. Esse domingo passou no outro, eu estava pregando aqui, e eu olhava para um lado e eu via uma barreira aqui, bem grande, aquela barreira, que parecia de plástico ou de vidro, fazendo uma separação entre eu e as pessoas. Eu nessa rua e nessa, eu dizia a Deus: o que é isso aqui que está acontecendo? Que barreira! Eu estou com 50 e poucos anos de evangelho, que eu nunca vi uma coisa dessa. Sabe o que é isso? Eu entendi. É a atuação de Satanás e do diabo, para que as pessoas endureçam o coração, para que as pessoas não dêem a mínima, não ouçam o evangelho, não tenham o menor interesse de conhecer de saber e conhecer as suas respectivas responsabilidades com a Constituição humana e a Constituição divina. Esse é o prazer do diabo. O prazer do diabo é esse. É ver o cara em cima de uma cama, confinado. O prazer do diabo é ver o cara confinado numa cadeira de roda. O prazer do diabo é ver o cara cego. O prazer do diabo é ver o cara sem as pernas. O prazer do diabo é ver o cara enveredar pelo caminho do crime e depois ser assassinado. O prazer do diabo é ver você debaixo de um ônibus, debaixo de um carro, atropelado e perder a vida. O trabalho do diabo. E o prazer dele é de ver o cara ter infarto e não ficar bom mais nunca. O prazer do diabo é ver o cara ter um derrame e não ficar bom. Esse é o trabalho do diabo, porque Deus não criou o homem para ser atingido nem pelo infarto e nem pelo derrame. Mas infelizmente, João, ele apresenta dois tipos de filhos. Filho do diabo e o filho de Deus. Por que filho do diabo? Não por criação, mas por opção, por escolha, por prazer, por desejo de amar as coisas desse mundo.
Um dia a morte vai chegar na sua porta. Um dia a morte vai chegar na minha porta. E o único passaporte que pode te absolver do largo da condenação eterna é Jesus. Ele disse que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele. Ele não quer saber a sua origem, a cor do seu pecado, a largueza, a profundidade, a altura, a dimensão. Ele procura o pecador que se arrependa. Ele está em busca da pessoa que precisa dele. Ele está em busca daquele, porque Deus, enquanto a igreja permanecer na terra, Deus não vai desistir do ser humano, não. Deus não vai desistir do homem, não. Deus não vai desistir da família, não. Se você está pensando que o profeta fala uma palavra dura, que é o verdadeiro evangelho, vai deixar de introduzir isso, de que Deus não vai desistir de você, não. Você poderá desistir de Deus, mas Deus não vai deixar de desistir de você. Deus não desiste do homem. Como é que você pode provar isso, irmão? Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Olha aí, Deus não desistiu do homem. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em outro canto a Bíblia diz assim, que a mão de Deus não está encolhida, que não possa salvar. É uma forma de Deus não desistir da sociedade, do mundo. Muito embora que aquela cidade esteja condenada à destruição, mas Deus ainda não desiste. A cidade da Síria foi condenada à destruição, mas Deus não abriu mão dela. Deus não perdeu o interesse por ela. Deus trouxe uma sentença de destruição na primeira geração de Noé, mas Deus não desistiu daquela primeira geração. Deus não desiste da geração, Deus não desiste do homem. E como foi, irmão, que Deus não desistiu daquela primeira geração? Deus mandou Noé fazer uma arca. Deus não mandou Noé pregar. Deus mandou avisar o homem que Deus haveria destruir aquela geração com dilúvio, mas que todo que mudasse de vida se arrependesse e entrasse na arca antes do dia do dilúvio, salvaria ele e a sua família. A prova de que Deus não desiste do homem, não. O homem é que desiste de Deus. O homem é que não quer saber de Deus. O homem é que dá as costas para Deus. E quando o homem dá as costas para Deus, sabe quem que vai ser introduzido no coração, na vida dele, na família dele? É o diabo. Porque ele fez a sua escolha. Foi uma opção dele, foi uma opção dela. Ele fechou a porta, ele trancou a porta, ele botou um cadeado, ele ignorou. Mas ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Ele está batendo, está chamando, está convidando. Ele está advertindo essa sociedade. Eu estou dizendo a você uma coisa, meu amigo. Você pode me chamar de doido e de louco, mas Deus disse a mim uma vez que tinha uma bomba nuclear apontada aqui para Recife. Eu fiquei assim olhando. E ele disse a mim que essa bomba já está apontada. E quem apontou ela para aqui tinha a natureza de Hitler. Aí, dentro da história, ele disse a mim: agora tem uma coisa, esse é o tempo. Mas não vai deixar de ser lançada. Recife, Pernambuco, vai sair da história. Eu não sei o ano, o mês, a data, porque eu soubesse, eu também diria ao povo. Pode ficar certo disso. Pernambuco, Marco Zero, ela vai cair lá no Marco Zero. Marco Zero, ela vai cair. Sabe por quê? Pelo prazer que o cara tem de matar, de roubar, de derramar sangue, de maltratar a esposa, de fazer da esposa uma meretriz, de querer mudar a ordem natural de Deus, porque Deus criou o homem para que ele e a mulher fossem fecundos. Deus estava apontando que o homem só poderia ter direito
de ter relação com a esposa por via pênis e vagina. É a ordem natural. E o homem tem mudado a ordem natural. Se Deus criasse 2 homens, será que 2 homens eles engravidariam? Se ele tivesse relação pela boca e pelo ano, é imoral, é impuro. São essas coisas que vai atingir a sua família, vai atingir os seus netos, vai atingir as suas netas, vai ser um reflexo na sua família, na sociedade. Porque tudo que nós fazemos aqui de ruim e de mal tem a sua justa retribuição. Mas aqui está um profeta que fala a verdade, não para desacatar ninguém. Que fala a verdade, não para mostrar que é a nudez de ninguém. Eu não estou aqui para apontar os erros de ninguém. Eu falo a palavra de Deus. Paulo diz assim: condenai as obras infrutuosas das trevas. Isso publicamente, é o que eu faço. Eu não prego um evangelho cultural, nem capítulo. Eu prego um evangelho que transforma, que liberta, que conscientiza o homem que existe 2 caminhos. Um caminho largo e um caminho estreito. No caminho largo, você pode fazer de tudo. No caminho largo você pode matar. No caminho largo você pode fumar maconha. No caminho largo você pode vender. No caminho largo você pode ter 2 mulheres. No caminho largo você pode trair sua esposa. No caminho largo você pode matar sua esposa. No caminho largo você pode matar os seus filhos. No caminho largo o filho pode matar o pai. No caminho largo você pode cometer injustiça. No caminho largo você pode fazer apologia à ideologia. Você pode fazer apologia ao quê? A sodomia, ao aborto. Você pode fazer apologia ao divórcio. Você pode fazer apologia, quem gosta, ao suruba. Eu não vou dizer quem, aonde. Um amigo, cheguei em um lugar que é parente, de frente à casa dele tinha um babagrão. O cara me sentou assim e começou a me dizer: é casal e mais casal, não interessa onde, ninguém quer saber, ninguém está perguntando. O cara entrava com a mulher dele saía com o carro do cara, e o cara saía com o carro com a mulher do outro. Meu irmão, veja até que ponto o homem, após o pecado, o homem tem chegado. Quer pegar a sua esposa e fazer uma suruba com ela. Quer pegar a sua esposa, meu irmão, e permitir que ela vá para uma praia de nudez. Adão vivia sozinho, sofrendo, sem uma companheira. E essa companheira, 2 desses para Adão, entregou a Adão uma companheira. Aí Adão olha para ela e disse: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uma mulher só tem um dever e o direito e o prazer de se relacionar com o seu marido. O desejo dela é para ele e o dele é para ela. É uma só carne. Uma mulher não é um objeto descartável, não. A mulher é uma companheira, uma disjuntora. Uma mulher deve ser tratada com carinho, com respeito, com amor, com afeto. Se você bem soubesse, você cuidaria da sua esposa, cuidaria dos seus filhos. Do que o contrário disso, que tem um prazer o diabo de você maltratar a esposa, de a esposa querer manipular o marido, de a mulher querer mandar no marido. Deus constituiu para que a mulher fosse uma boa dona de casa e que o marido fosse o cabeça da mulher. Que o marido respeitasse a mulher e que também a mulher fosse a glória do homem. Então, tanto o homem como a mulher devem o respeito ao marido, como o marido deve o respeito à mulher. Isso é uma sociedade aonde tem compromisso com a lei moral e a lei natural de Deus. Fora disso, meu amigo,
É o que nós estamos vendo. Esse abandono, essa violência exacerbada que vem tomando conta da sociedade. Tudo isso vai refletir, eu disse, nos seus descendentes. Filho de gato é gatinho. Um pé de coco não pode dar manga. Pé de manga não pode dar coco. Vai refletir, vai crescendo, vai aumentando, vai tendo prazer, vai fazendo apologia, vai ficando no anonimato. Sabe quem perde? É a sociedade, é a família. Nós estamos aqui, pelos poucos minutos que eu passei trazendo a palavra. Tenho que parar por conta do sol. O sol é quente, mas eu não posso deixar de trazer essa palavra que transforma o homem. Que você, para se tornar um filho de Deus por adoção, você tem que abandonar seus crimes. O prazer de derramar sangue, o prazer de vestir uma saia, o prazer de matar, de maltratar a esposa, o prazer de querer manipular o marido, o prazer de querer ser o cabeça do marido. O marido tem que amar a sua esposa. A atração, a tesão que a mulher deve ter é pelo marido, diz a Bíblia. Quando ela pecou, Deus disse a Eva: o teu desejo será para o teu marido, não é para outra não. O teu desejo será para a tua mulher, não é para outra mulher também não. É na sociedade que nós vivemos. Os homens terão comissão nos ouvidos. E a palavra de Deus para ele é comissão. É coisa feia. Não é verdade, não é pura. Foi criada, foi inventada, foi adulterada. Não está nos originais. Não existe. Agora quando se prega um evangelho do oba-oba, aí ninguém diz nada. Quando o cara sai na rua num carro alegórico, cheio de bandeira, tudo marchando. Na verdade, isso não é o verdadeiro evangelho. Não existe respaldo na Bíblia para esse tipo de manifestação. Dentro da ordem divina que ele deu aos apóstolos. Na igreja de Jerusalém e na igreja antiga continuou sendo as mesmas coisas. Que Deus nos ajude. Eu falei com o irmão que estava perto de parar. Não é porque os soldados saíram dali não. Porque eu tenho que parar mesmo, por causa do sol muito quente. Que Deus nos ajude esse pouco tempo que eu passei. Se os homens abrissem seu coração, se salvaria muita gente. Mas os homens hoje não querem saber mais de Deus. No caminho estreito, Jesus apresentou o caminho estreito e o caminho largo. No caminho largo não existe regras. No caminho largo você pode ter 2, 3 mulheres. No caminho largo você pode vestir uma saia quem gosta. No caminho largo você pode matar. No caminho largo você pode roubar. No caminho largo você pode fazer uma suruba. No caminho largo você pode vestir uma saia. No caminho largo você pode mentir. No caminho largo você pode ser um fofoqueiro. No caminho largo você pode observar a vida dos outros. No caminho largo você pode esquartejar. No caminho largo você pode arrancar a cabeça. No caminho largo você pode arrancar fígado, um coração e comer. No caminho largo você pode esquartejar um ser humano como esquarteja uma galinha, ou um boi, ou outro animal qualquer. No caminho estreito é o contrário. No caminho estreito você ama, você perdoa. No caminho estreito você não mata, você não rouba, você não mente.
Você não adultera com os olhos, nem com a boca, nem bota a boca dentro de uma vagina, nem no pênis. No caminho estreito, você será um combatente, um emissário da verdade que a Igreja Apostólica deixou. E João diz: quem deixa de lado, quem abandona essa doutrina é apostata, é anticristo. Felizmente tem muitos medrosos que não tem medo, porque esse evangelho é para a igreja pregar, não é só para mim não. Se morrer, Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. E se um dia eu perder a minha vida pelo amor do evangelho, eu não vou perder ela não, eu vou achar ela, eu vou ter ela de volta. A questão é que no caminho largo oferece de tudo, essas vantagens. Mas você não sai da sua origem. Se tem alguma coisinha, se você roubar um banco, vender as pedrinhas, se for bem apoiado, para crescer, senão você vai morrer logo. No caminho largo, na verdade, não tem nada de bom. O caminho largo só tem uma única retribuição, é a morte. Você pode matar, roubar, adulterar, ter 2, 3 mulheres. Você pode ter um nome no pé da fama, ser conhecido no mundo inteiro. Mas se você morrer sem Cristo, o seu dinheiro, o seu nome não vai poder livrar você no dia do juízo final, não. Não é só ladrão, assassino, esquartejador, pedófilo, não. Céu só entra os que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. E a Bíblia está dizendo que o homem deixará de entrar no reino do céu é pelo fator. Porque rejeitaram, não creram no unigênito Filho de Deus. Essa é a questão principal do homem. E ele ser condenado. Então aceite Yeshua, aceite Jesus. Não abandone o perdão e a oportunidade que ele está te oferecendo. Ele está convidando, ele está chamando a todos ao arrependimento. Na verdade, o inferno se abala. Satanás fica com raiva. Satanás não gosta que alguém fale essa palavra. Ele apareceu a mim a certo dia e disse a mim que ia me matar. Porque com essa palavra eu estava incomodando a ele. Mas se não for a mão de Deus, na verdade ele mata mesmo. Mas graças a Deus que ele tem me guardado, tem me livrado. Eu tenho trazido um evangelho, não um evangelho do oba-oba, mas que transforma. Que oferece a oportunidade para o branco, para o preto, para o apanhador de papel, para o bilionário, para o ladrão, para o traficante, para o assassino, para o mentiroso, para o adúltero. A oportunidade de ser perdoado é para todos quando passar a crer no nome de Jesus Cristo. Ele está convidando. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não quer saber a sua origem. Ele não quer saber o que você fez, o que deixou de fazer. Ele não quer saber o que você é. O que ele quer é transformar a sua vida. O que ele quer é lhe perdoar. O que ele quer é moldar você nele. E a Bíblia diz que ele não veio para os bonzinhos, não. Ele veio foi para os ruins. Foi para os que não prestam, para os que estão mortos. Jesus disse que os sãos não precisam de saúde, mas sim os doentes. Os doentes que ele fala aí é todo tipo de pessoas desclassificadas, mal perversa, incrédula, ateísta, materialista. Ele está convidando, está chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em nome de Yeshua.